Você já parou para pensar como que é feito o diagnóstico de um transtorno mental? Se você não me conhece, eu sou Rafaela Roupe, eu sou psicóloga clínica e eu trouxe esse assunto lá no meu Instagram. Então, se você quiser me acompanhar por lá, já vou deixar aqui o meu arroba. E vocês me disseram que gostariam de entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, esse vídeo é para contar para vocês, para explicar para vocês como que é feito um diagnóstico de um transtorno mental, porque sim, o psicólogo pode diagnosticar. Inclusive, isso é muito importante pro tratamento, que nós façamos essa avaliação clínica, certo? Eu deixei aqui separado 2 livros para mostrar para vocês, que é a base para você fazer um diagnóstico, tá? Para te ajudar nisso. Principalmente, acho que esse vídeo vai ser muito interessante para se você é estudante de psicologia, se você está iniciando na área e para quem é paciente, para quem recebeu ou desconfia de um diagnóstico, né? Temos aqui o novo DSM, que é o 5TR, que é atualizado, né? Nós tínhamos o 5 que tá ali, e aí esse ano saiu o novo. Ele é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ou seja, nós utilizamos ele para entender quais são todos os critérios que um paciente precisa preencher para receber ou não um diagnóstico, certo? Transtornos mentais não possuem cura, tá? Por quê? Porque o transtorno ele é de causa multifatorial. O que significa isso? Significa que ele tem mais de uma causa. Então, se nós não sabemos a causa específica, nós não temos como curar aquilo, mas nós temos como remitir os sintomas. O que seria remitir os sintomas? Seria você deixar de sentir, eles não estão mais presentes na sua vida. Isso pode acontecer naturalmente, porque os transtornos mentais possuem oscilações que você vai ter estando ou não estando num acompanhamento psicológico, mas a tendência, né, obviamente, é que você tenha uma resposta muito maior, muito melhor, com um tratamento adequado, né? Se você esperar pelo curso natural do seu transtorno, você pode ter quadros muito piores nessas oscilações. Então, quando ele dá uma baixa, você está estável, mas quando ele sobe muito e você não sabe lidar, você não sabe o que você tem, então os prejuízos são muito maiores, tá? Alguns transtornos você consegue uma remissão completa, outros uma remissão parcial. Isso daí vai de cada um, porque nós temos centenas de transtornos, tá? É realmente uma infinidade. Acho que a maioria das pessoas, não tenho certeza, a maioria das pessoas nem imaginam que algumas coisas são transtornos mentais ou podem se tornar, né? A gente consegue definir através de um diagnóstico. Por que que a gente dá diagnóstico? Porque isso influencia no seu tratamento, que é onde entra este segundo livro aqui, tá? Que é o Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, e ele traz o tratamento passo a passo. Então, com base no DSM-5, foi feito esse é o mais atual que a gente tem no momento, né? Porque esse texto revisado aqui, o DSM-5-TR, ele é desse ano, né? Então ainda é muito recente para você fazer as alterações e são detalhes de ajustes, tá? Não vai afetar diretamente no seu tratamento. Obviamente que você precisa sempre se basear no mais atual, que é o que nós né, o que eu tô mostrando para vocês, tá? Aqui então, neste livro, você vai encontrar cada transtorno mental com a explicação dele e com o tratamento dele. Por que que ele também te ajuda no diagnóstico? Porque para que você saiba o tratamento, você precisa entender, e ele é um manual clínico dos transtornos mentais. Então, ele complementa o manual, o DSM, né? Ele complementa a sua compreensão, certo? Como que é feito um diagnóstico? Ele é feito com avaliação clínica. A avaliação clínica é algo unânime, tá? Não existe a possibilidade de você dar um diagnóstico sem passar pela avaliação clínica. Por isso que não adianta você ir no Google, se identificar com os sintomas e fazer um autodiagnóstico. Isso é muito perigoso, gente, muito perigoso, porque você pode acabar se confundindo, você pode se autodiagnosticar com algo errado ou que você nem tem, tá?
correto é nós fazermos o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. O próprio manual te auxilia nisso, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui no DSM e abrir em algum transtorno mental, vou abrir para mostrar para vocês, tá? Ó, abri aqui no transtorno de apego reativo, tá? Se eu for aqui para frente, eu vou encontrar uma parte chamada, aqui que vai estar espelhado, diagnóstico diferencial. Aqui ele diz que eu preciso descartar o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Tem alguns, por exemplo, se eu abrir o TDAH, deixa eu vir aqui na página, se não me engano é 68. Se eu abrir no TDAH, por exemplo, ele vai ter uma lista muito maior de diagnóstico diferencial. Olha só. Ui, deixa eu mostrar pra vocês. Apesar de estar espelhado, vai dar pra vocês entenderem. Aqui tem o diagnóstico diferencial, certo? Cada negrito desse é uma outra possibilidade de transtorno, de diagnóstico, tá? Se eu virar a página, nós temos toda essa página e mais isso aqui. Tudo isso aqui, gente, eu preciso descartar do meu paciente. Eu preciso avaliar os critérios para ter certeza que ele não tem um desses além do TDAH, ou que de repente um desses não preenche melhor, não responde melhor aos sintomas e sinais relatados por eles, tá? Então, isso precisa de um olhar clínico. Não é assim tão simples o quanto parece. Então, a avaliação clínica é algo que precisa ser feito. Quando você ainda está começando, né? Quando você ainda não tem muita habilidade com isso, porque todo mundo tem um início de carreira, quando você ainda não fez muitos diagnósticos, não tem tanta familiaridade com os transtornos, você não sabe exatamente como conduzir, quais perguntas você vai fazer, né? De que forma que você vai conseguir ser assertivo, identificar e descartar. O próprio DSM tem um questionário de avaliação que você pode usar de base para poder fazer a sua avaliação clínica, tá? Então, dentro desse DSM, você tem lá várias perguntas que você pode fazer para o seu paciente. Você vai, obviamente, analisar quais que são válidas para o que você está analisando do quadro dele, e isso vai te ajudar na descoberta, na sua avaliação diagnóstica, tá? Além disso, obviamente, é muito importante que você estude sobre o transtorno em si. Vamos supor que você desconfie que você tem TAG. Você vai levar essa queixa para o seu psicólogo, você não vai fazer um autodiagnóstico, que eu acabei de explicar para vocês o porquê não, certo? E aí você vai você, psicólogo, vai fazer a avaliação clínica, tá? E aí você precisa estudar sobre, você precisa ter conhecimento, domínio sobre como que é a ansiedade generalizada. Quais que são as características diagnósticas de ansiedade generalizada? Quais são as prevalências? Quais são as questões que ela tem? Por exemplo, aqui, ó, se eu abrir ansiedade generalizada, eu vou ler sobre desenvolvimento e curso, características diagnósticas, questões diagnósticas relativas à cultura, a sexo e gênero, a pensamentos e comportamentos, né? Não posso falar essa palavra aqui, eu acho, mas acho que vocês entenderam. Consequências funcionais do transtorno da ansiedade generalizada e fazer o diagnóstico diferencial, que também tem aqui várias possibilidades, e analisar também as comorbidades, além de analisar cada sinal e sintoma do meu paciente de acordo com, tá? Gente, eu posso usar para me auxiliar também testes psicológicos, tá? Nós temos testes psicológicos para ansiedade, para depressão, para personalidade, nós temos uma infinidade de testes psicológicos. Porém, os testes, eles são para te auxiliar. Eles não vão fazer o diagnóstico só, eles por si só. Você precisa fazer essa avaliação clínica. Então, um diagnóstico é feito a partir da avaliação clínica do profissional, pelo profissional. E como que é feita essa avaliação clínica? Perguntas, tá? Perguntas. Eu converso com meu paciente. Só que eu não converso... Vamos lá, vou tentar explicar para vocês. Não é uma conversa igual você conversa com seu amigo, igual você conversa com um colega do seu trabalho.
Quando eu tô conversando com você, eu estou te fazendo perguntas e você está me relatando, você está me trazendo coisas da sua vida, eu não estou conversando com você para ter uma troca e para, eu ouvi a sua história e a gente. Não. Eu estou prestando atenção em tudo que você me traz e eu vou analisando cada uma das suas falas. Eu vou linkando as coisas que você me traz. Eu vou buscando dentro das suas falas quais são os pontos que eu posso entender que tem relação com as queixas que você trouxe. Quais são os pontos que têm relação, que estão na mesma, né, que destoam ou se aproximam dos sintomas que a gente está identificando. Eu não estou simplesmente te ouvindo, eu estou analisando tudo o que você está me falando. Não para te julgar, não para dar uma opinião sobre isso, não para trazer uma crítica, não para colocar o meu valor pessoal sobre o que você me fala. Eu estou analisando para que eu possa entender dentro das questões psicológicas, dentro do seu histórico de vida, dentro das questões das possibilidades de diagnósticos, o que eu consigo encontrar que vai de encontro ou vai contra aquilo. E aí eu vou entrando nesses aspectos. Então a gente conversa sobre a sua vida. Então, às vezes, você pode, se você já passou por alguma avaliação clínica, tanto de um psiquiatra quanto de um psicólogo, você pode ter em alguns momentos pensado, por que ele está me perguntando isso? Nossa, mas ele fez umas perguntas tão não entendi, ou tão nada a ver, ou tão... Tem um porquê por trás, tem um objetivo. Se ele te perguntou sobre algo, é porque ele precisa entender como que você enxerga aquilo, como que você se sente diante daquilo, de repente de alguma experiência que você teve, né? Com que frequência que tem aqueles sintomas, ele vai precisar entender como que você identifica que é aquele sintoma, porque as palavras, elas são o que são, certo? Se você pegar um dicionário, você vai ter o significado de cada coisa. Porém, às vezes nós temos interpretações diferentes. E aí eu preciso entender se você compreendeu o que eu quero dizer com aquilo. Eu preciso entender o que de repente aquela palavra significa para você. E aí assim a gente vai analisando tudo para que eu possa fazer um diagnóstico, né? Então, eu preciso conseguir avaliar todos os seus critérios. E isso não é só no descarte dos sintomas, é no contar das situações para mim. Quando você vai me relatando a sua vida, eu vou linkando as coisas, tá? É como se eu fosse fazendo uma grande costura na minha cabeça. É mais ou menos assim que funciona. E aí, quando eu tenho as hipóteses levantadas, então, eu vou querer descartar com você autismo e TDAH. A partir do que você me trouxe, eu quero descartar esses dois diagnósticos, né? Que são as hipóteses que eu levantei a partir de todos os seus relatos, enfim. Eu vou abrir o DSM com você e eu vou ler, e você precisa fazer isso, tá? Se você é o profissional que você está me ouvindo, eu vou ler com você cada um dos sintomas. Rafa, eu nunca fiz isso. Tá. Um bom diagnóstico é ideal que você faça isso, tá? Por quê? Porque você precisa ter uma segurança maior naquilo. Tem alguns pacientes que com a queixa deles fica muito claro o que eles têm. Ainda assim, gente, é uma segurança, um diagnóstico é uma coisa séria. Se eu disser para você que você tem autismo, por exemplo, você vai ter isso para sua vida inteira. Você não vai ter isso agora, nesse momento. Não é uma coisa que você tem hoje e amanhã você não tem. Entende? Eu estou te dando um diagnóstico de um transtorno mental. Eu entendo a seriedade disso. Então, tudo que eu preciso fazer para ter a confirmação sobre isso, eu vou fazer. E um desses cuidados ao dar um diagnóstico é pegar o DSM e ler com você cada um dos critérios, cada um dos sintomas e sinais. E aí, quando eu leio para você, por exemplo, lá na ansiedade generalizada, que eu pontuei antes para vocês, vai ter lá irritabilidade. Eu vou ler para você, ó. Irritabilidade. Você se enxerga uma pessoa que é uma pessoa mais irritada, que se irrita muito fácil com as coisas? Você avalia que esse é um humor muito presente, que quase todos os dias você se sente dessa forma? Em que nível que você enxerga isso na sua vida? Isso é pouco? Isso é médio? Isso é frequente? Qual é o prejuízo que isso traz na sua vida? Vocês entendem? É muito mais aprofundado do que parece. E todo diagnóstico para ser fechado, ele precisa ter
frequência, intensidade e prejuízo. Rafa, não preenche um desses, ou não preencheu os critérios suficientes, mas preenche parte deles. Você pode estar no que a gente chama de espectro, que significa que você tem alguns sinais e sintomas daquele transtorno, mas não preenche os critérios suficientes para fechar um diagnóstico. Ainda assim, você vai ter um tratamento condizente com as suas queixas. O diagnóstico, ele vai facilitar o seu trabalho e o do profissional, porque isso traz um grande conhecimento sobre você para você mesmo, né? E faz com que o profissional tenha um tratamento mais assertivo, direcionado para aquilo que ele realmente precisa. Então, vai ser muito mais. Os resultados vão ser melhores, né? Ao saber o que eu estou tratando. Eu consigo conduzir de uma forma muito mais assertiva, né? Se eu for pelo achismo, eu tenho uma chance muito maior de erro. Agora, se eu faço toda essa análise e se eu uso a parte científica da psicologia, porque a psicologia é ciência, eu vou ter uma chance muito maior de acerto. Inclusive, se eu não tiver esse cuidado, se eu não tiver conhecimentos suficientes, eu posso piorar o quadro do meu paciente. Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado e entender a seriedade que tem por trás disso, tá? É comum, infelizmente, que eu receba pacientes que tiveram experiências negativas com outros profissionais. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que entender que nós precisamos ter conhecimento sobre aquilo que nós estamos fazendo. É preferível e é ético da sua parte que ao receber um caso que você entende que não consegue conduzir, que você entende que você não vai ter uma boa condução, que você não se sente seguro por não ter conhecimento suficiente, é preferível, tá? Você deve fazer isso, é encaminhar para um outro psicólogo e não continuar com aquilo, porque senão você pode prejudicar o seu paciente, tá? Então, o diagnóstico, ele é feito dessa forma, com avaliação clínica, tá? E aí, você pode usar os testes psicológicos para te ajudar, se você quiser. Você tem ali o próprio manual, com algumas, com todo um passo a passo, com auxílio, com uma explicação. Então, leiam, estudem, né, sobre isso, para ter o auxílio. Se você é paciente, pesquise bem sobre o profissional que você está indo, tenha segurança, né, de que é um bom profissional, que é um profissional capacitado para aquilo que você tem de demanda, para que você não receba um diagnóstico errado ou então um tratamento que acabe te gerando mais prejuízos do que benefícios, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a como é feito um diagnóstico, ou como é um tratamento psicológico, né, o acompanhamento clínico, enfim, vocês podem comentar aqui que eu trago mais sobre isso para vocês. Espero que eu tenha conseguido ser clara, que vocês tenham entendido como que funciona, então, né, para fazer um diagnóstico clínico, a gente fala de transtornos mentais, porque é a única coisa que um psicólogo pode diagnosticar, porque é a nossa área, certo? Transtornos mentais, qualquer outra doença, é o médico, não é o psicólogo, certo? Então, a gente, inclusive por isso, a gente sempre trabalha em conjunto, né? É importante ter esse trabalho multidisciplinar, né? De nós termos outros profissionais associados. Então, se a pessoa vem com uma questão, por exemplo, de um transtorno alimentar, é interessante que ela tenha um acompanhamento nutricional, né? Se ela vem com uma queixa de um transtorno de bipolaridade, é importante que ela tenha um acompanhamento psiquiátrico em conjunto para poder usar um medicamento né, para regular o humor dela. Enfim, a gente sempre tem essa equipe trabalhando, tá? Isso vai aumentar, né? Aumentar as chances de eficácia do seu tratamento. E por isso que é importante também fazer um diagnóstico, porque, como eu falei, ele traz uma assertividade maior nos seus resultados, tá? Então, psicólogo sim, dar diagnóstico. O diagnóstico é feito dessa forma, através de uma entrevista, de conversas. Nós estamos analisando tudo que está sendo conversado ali, tudo que você nos traz, que você fala durante o acompanhamento. E assim, a gente vai construindo estratégias e trabalhando para que você alcance os resultados esperados. Qualquer dúvida, comentem aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até o próximo.